Imagina acordar e descobrir que tudo que você tinha simplesmente sumiu. Não roubaram, não pegou fogo. Foi pior, te jogaram fora. É exatamente isso que aconteceu com Maria. Uma quinta-feira de manhã comum. Ela e os três filhos entraram num carro achando que iam resolver a vida. Meia hora depois, eles estavam largados no meio do sertão, sozinhos, sem água, sem dinheiro, sem absolutamente nenhuma esperança à vista. E o pior, quem fez isso foi da própria família. Agora para e pensa, o que você faria? Três crianças te olhando, esperando que você resolva. O sol queimando a pele, a sede apertando, carros passando e ninguém parando. Essa história tem abandono, tem luta, tem desespero de quebrar qualquer um, mas também tem algo que vai te surpreender, algo que vai mudar completamente como você vê força, família e sobrevivência. Fica até o final, porque o que Maria fez depois, você não vai acreditar. Maria das Dores nasceu e cresceu em Petrolina, interior de Pernambuco, aquele pedaço do Brasil onde o sol não dá trégua, onde a vida é dura desde cedo e onde todo mundo aprende a ser forte porque não tem escolha. Ela conheceu João aos 19 anos. Ele trabalhava numa fazenda grande, cuidando do gado. Não tinha muito, mas era trabalhador. Homem de palavra. Casaram rápido, como é costume por lá. E logo vieram os filhos. Lucas nasceu primeiro. Menino esperto, olhos vivos, sempre curioso. Depois veio Ana, pequenininha, chorona, mas com um sorriso que iluminava qualquer dia ruim. E por último, o Miguel, o bebê. Ainda nem tinha completado 2 anos quando tudo desmoronou. João morreu num acidente de trabalho. Estava ajudando a consertar um moinho de vento quando o braço da estrutura cedeu. Caiu de quase 6 metros de altura. Morreu na hora. Nem deu tempo de se despedir. João, acorda. Pelo amor de Deus, João. Calma, Maria, calma, mulher. Ele já foi. Não! Ele não pode ter ido. A gente tem 3 filhos. 3! Mas não importava quantos filhos eles tinham. A morte não negocia. E de uma hora para outra, Maria tinha 32 anos e era viúva, com 3 crianças pequenas, e nenhuma ideia de como ia sobreviver. João não tinha seguro de vida. Ele trabalhava registrado, sim, mas a pensão por morte do INSS leva meses para sair. E enquanto isso, as contas não param. A fome não espera. Os filhos não entendem que o dinheiro acabou. Mãe, a gente vai ter que sair da nossa casa? Não, meu filho, a gente não vai, não. Mas eu ouvi a tia Socorro falando que a gente não tem como pagar o aluguel. Deixa que eu resolvo, tá? Você é criança, não precisa se preocupar com isso. Mas ela também não sabia como resolver. Maria tinha estudado só até a 6ª série, sabia costurar bem, fazia uns bordados, vendia na feira de vez em quando. Mas era dinheiro pingado. Não dava para sustentar 3 filhos sozinha. Foi aí que o cunhado apareceu. Roberto era irmão mais velho do João. Sempre foi o bem-sucedido da família. Tinha um caminhão, fazia fretes, ganhava razoável. Morava numa casa boa, de bloco, com televisão nova e tudo. No velório, ele abraçou Maria e disse que ela não precisava se preocupar com nada, que ele ia cuidar dela e das crianças, que era o mínimo que ele podia fazer pelo irmão. Maria, você não precisa se preocupar com nada. Você e as crianças vêm morar comigo. Eu cuido de vocês. Roberto, eu não quero dar trabalho. Assim que sair a pensão do João, trabalho nada, mulher. Você é família. E família a gente não abandona. E durante 3 meses pareceu que ia dar certo. Maria e as crianças moraram na casa de Roberto. Ela ajudava a cuidar da casa, cozinhava, limpava. Tentava não dar trabalho. As crianças dormiam apertadas num quartinho pequeno, mas pelo menos tinham um teto. Mas a coisa começou a azeda quando Fátima, mulher de Roberto, começou a reclamar. Roberto, até quando essa mulher vai ficar aqui? Já faz 3 meses. Amor, ela é viúva do meu irmão. Não posso jogar ela na rua. Viúva? Ela é um peso morto.
Não trabalha, não ajuda com nada e ainda tem essas 3 crianças barulhentas correndo pela casa. Ela ajuda sim, cozinha, limpa. Eu não pedi para ela fazer isso. Eu quero minha casa de volta, quero privacidade. Você escolhe, ou ela sai ou eu saio. E Roberto escolheu. Óbvio que escolheu. Ele sempre foi fraco com a mulher. Sempre cedeu em tudo. Maria, a gente precisa conversar. Fala, Roberto. É que, olha, você entende, né? A Fátima está reclamando muito. A casa está pequena demais para todo mundo. E eu pensei, talvez seja melhor você ir para a casa da sua mãe por um tempo. Roberto, minha mãe morreu faz 5 anos. Você sabe disso. Ah, então, sei lá, algum parente seu? Alguém que possa... Não tem ninguém, Roberto. Minha família toda já morreu ou está espalhada pelo Brasil. Eu não tenho para onde ir. Então a gente vai ter que dar um jeito, porque aqui não dá mais para ficar. Segundo o IBGE, existem mais de 11 milhões de viúvas no Brasil. Muitas delas, como Maria, ficam totalmente desamparadas quando o marido morre. Sem rede de apoio, sem dinheiro, sem opções. E o pior, em muitos casos, como o de Maria, a própria família do falecido vira as costas. Um estudo da Universidade Federal de Pernambuco mostrou que 43% das viúvas no Nordeste relatam abandono pela família do cônjuge. O machismo estrutural trata essas mulheres como fardos, como se elas não tivessem direito de existir depois que o marido morre. Maria sentiu isso na pele. Maria, eu vou ser sincero com você. Você precisa sair daqui. Roberto, me dá só mais um mês. Só até sair a pensão. Eu prometo que... Não dá, Maria. A Fátima já está me ameaçando de sair de casa. E eu não vou perder minha mulher por sua causa. Por minha causa? Roberto, eu acabei de perder meu marido, o irmão de vocês, e você está me jogando fora como se eu fosse lixo? Não é assim. Eu vou te ajudar. Amanhã de manhã eu te levo para a cidade. A gente resolve a situação da pensão, procura um abrigo, alguma coisa. Um abrigo? Você quer me jogar num abrigo? É temporário, Maria. Só até você se organizar. Mas não foi para um abrigo que Roberto levou Maria. Era uma quinta-feira de agosto, 6 da manhã. Roberto acordou cedo, foi até o quartinho onde Maria e as crianças dormiam e bateu na porta. Maria, acorda. Bora resolver isso hoje. Maria acordou as crianças, vestiu eles com as roupas menos rasgadas que tinham. Pegou uma sacola com algumas peças de roupa, a certidão de nascimento de Lucas que ela tinha guardado e uma garrafinha de água pela metade. Entra aí, Maria. Põe as crianças no banco de trás. Obrigada, Roberto. Deus te abençoe. As crianças estão com fome, assim que a gente resolver isso sobre isso. O tom dele mudou. Ficou frio, distante. Maria sentiu um aperto no peito, mas entrou no carro mesmo assim. O que mais ela podia fazer? Lucas, Ana e Miguel apertados no banco de trás. Maria na frente, segurando a sacola no colo. O silêncio pesado dentro do carro enquanto eles pegavam a estrada. A BR-407 corta o sertão de Pernambuco como uma cicatriz. Asfalto quente, sem sombra, sem nada dos dois lados além de terra seca e Mandacaru. É uma daquelas estradas que parece não ter fim. 20 minutos depois de sair de casa, Roberto desviou para um acostamento e parou o carro. Desce. Como? A gente ainda está longe da cidade. A gente não chegou ainda. Eu disse para descer, você e essas crianças. Roberto, o que você está fazendo? A gente está no meio do mato. Desce logo, não me faz repetir. Lucas começou a chorar. Ana agarrou a mãe com força. Miguel, sentindo o desespero, começou a berrar. Mamãe, eu tô com medo. Roberto, pelo amor de Deus, a gente está no meio do nada. Tem 40 graus. Não tem água, não tem nada. As crianças vão morrer aqui. Devia ter pensado nisso antes de virar um peso morto. Minha mulher não quer você lá em casa. Falou que ou você sai ou ela sai. E eu escolhi minha mulher.
Roberto, por favor, eu sou a viúva do seu irmão. Essas crianças são seus sobrinhos. Você não pode... Eu posso, e estou fazendo. Agora desce antes que eu te arraste para fora. Maria, tremendo, abriu a porta, pegou Miguel no colo, chamou Lucas e Ana. Vem, meus filhos, vamos descer. Mas, mãe, a gente vai ficar aqui? Não sei, meu amor, não sei. Eles desceram, os 4 parados na beira da estrada, a poeira grudando na pele suada, o sol já escaldante às 7 da manhã. Roberto jogou a sacola de roupas pela janela. Nem olhou para trás, acelerou e foi embora. Deixou eles ali, sozinhos, no meio do nada. Mamãe, cadê o tio? Foi embora, minha filha. Mas ele volta, né? Ele não ia deixar a gente aqui. Não sei, Ana, não sei. Lucas, o mais velho, olhou em volta. Só via estrada, terra, céu azul e cruel. Nenhuma casa, nenhuma árvore grande, nada. A gente vai morrer aqui, né, mãe? Maria olhou para os olhos do filho. Quis dizer que não. Quis dizer que ia ficar tudo bem, mas as palavras não saíam, porque ela também achava que iam morrer. Não, não vai não. A mamãe não vai deixar, nunca. Mas ela não fazia ideia de como ia cumprir essa promessa. Sob sol de 42 graus, desidratação pode matar em menos de 6 horas, principalmente crianças. O corpo perde água rapidamente através do suor. A pressão arterial cai. Os órgãos começam a falhar. É uma morte lenta e agonizante. Maria sabia disso. Todo sertanejo sabe. Ela olhou para a garrafa de água que tinha na sacola. Meio litro, talvez menos, para 4 pessoas, sob o sol do inferno. Lucas, pega sua irmã e senta aqui debaixo dessa árvore pequena. Põe a camisa na cabeça dela para proteger do sol. Mãe, e o Miguel? Ele tá chorando muito. Eu sei, meu filho. Eu sei. Ele tá com sede. A gente toda tá. Maria sentou na terra quente, Miguel no colo. Abriu a garrafa e deu um golinho para ele. Só um golinho. Precisava economizar. Eu também quero água, mãe. Eu sei, Ana. Daqui a pouco todo mundo bebe. Mas tem que ser pouquinho, tá? A gente precisa fazer durar. As horas passaram. Devagar. Dolorosamente devagar. O sol subia no céu. O calor aumentava. A sede apertava. Miguel chorava sem parar. Ana começou a ficar mole, deitada no colo da mãe. Lucas tentava ser forte, mas os lábios dele já estavam rachando. E os carros passavam. 1, 2, 5, 10. Maria acenava para todos, levantava, gritava, implorava. Pelo amor de Deus, tem crianças aqui. Para, por favor. A gente precisa de ajuda. Nenhum parou. Um até diminuiu a velocidade. O motorista olhou. Viu Maria, as crianças, o desespero, e acelerou de novo. Por que você não para? Tem criança morrendo aqui, desgraçado. Mas ninguém para no sertão. Medo de assalto, medo de golpe, medo de ser sequestrado. A desconfiança mata tanta gente quanto a seca. No Brasil, especialmente em regiões remotas, existe um medo generalizado de ajudar estranhos na estrada. Há relatos de quadrilhas que usam mulheres e crianças como isca para assaltar motoristas que param para ajudar. Por causa disso, pessoas realmente precisando de ajuda são ignoradas. Maria era uma dessas pessoas. Mamãe, eu quero ir para casa. A gente vai, minha linda. Prometo, só precisa ter paciência, tá? Mãe, se a gente morrer aqui, a gente vai para o céu com o pai? E foi nessa pergunta que Maria quebrou. Ela abraçou os 3 filhos e chorou. Chorou tudo que tinha segurado desde a morte do João. Toda a raiva, todo o medo, todo o desespero. Chorou porque tinha falhado. Porque não conseguiu proteger eles. Porque ia perder eles do mesmo jeito que perdeu o marido. Mas no meio do choro, algo aconteceu. Miguel, o bebê, parou de chorar. Colocou a mãozinha gordinha no rosto dela e sorriu, mesmo com sede, mesmo com calor, mesmo com medo. Ele sorriu para a mãe e foi ali que Maria entendeu. Ela não podia desistir, porque se ela desistisse, eles morriam. Simples assim. Então, ela secou as lágrimas, levantou, pegou a sacola e começou a andar.
Vem, meus filhos. A gente vai andando. Andar para onde, mãe? Para frente, sempre para frente. Eles andaram, devagar, parando a cada 10 minutos porque Ana não aguentava mais. Miguel pesado nos braços de Maria. Lucas tentando ajudar a carregar a sacola. Andaram quase 2 quilômetros, e foi quando Maria ouviu o barulho de um motor diminuindo. Ela virou e viu uma caminhonete vermelha parando no acostamento. Meu Deus do céu! Menina, o que você está fazendo aqui com essas crianças? Tá doida? Dela desceu Dona Lourdes, 58 anos, cabelo grisalho preso num coque, roupa simples, mas limpa. Professora aposentada. Por favor, a senhora tem água? As crianças, elas precisam de água. Água? Água eu tenho. E comida também. Espera aí. Dona Lourdes correu para o porta-malas. Pegou uma caixa de isopor. Tirou garrafas de água gelada. Pão, fruta, biscoito. Toma, minha filha. Bebe devagar. Isso. Devagar, senão passa mal. E tu, menino, dá essa água para tua irmãzinha. Calma, tem para todo mundo. Obrigada. Obrigada. A senhora salvou a gente. Salvei nada. Fiz o que qualquer cristão deveria fazer. Agora me diz, quem foi o desgraçado que deixou vocês aqui? Maria contou tudo. Enquanto as crianças bebiam água e comiam pão como se não houvesse amanhã, Maria desabafou. Falou do João, da morte, do Roberto, da Fátima, do abandono. Dona Lourdes ouvia, cada vez mais revoltada. Peso morto? Você acabou de perder seu marido. Que tipo de gente é essa? Não sei, Dona Lourdes. Eu achei que família cuidava de família. Família? Isso não é família. Isso é monstro. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Você não vai voltar para a estrada. Você e essas crianças vão comigo, agora. Mas eu não tenho para onde ir. A senhora não precisa. Eu sei exatamente para onde te levar. Entra no carro. Vamos. Dona Lourdes levou Maria e as crianças para Petrolina. Mas não para qualquer lugar. Levou direto para a Casa de Apoio Nossa Senhora Aparecida. Um abrigo mantido por freiras que acolhia mulheres em situação de vulnerabilidade. Irmã Francisca. Irmã, preciso de ajuda aqui. Irmã Francisca apareceu na porta. Uma mulher de uns 60 anos, baixinha, com óculos de armação grossa e um sorriso que acalmava qualquer coração aflito. Dona Lourdes, o que aconteceu? Encontrei essa moça e as 3 crianças abandonadas na BR, deixada lá pelo cunhado, sem água, sem nada. Quase morreram. Meu Deus! Entra, minha filha, entra, aqui você está segura. E pela primeira vez em meses, Maria sentiu que talvez, só talvez, ia ficar tudo bem. A Casa de Apoio. Nossa Senhora Aparecida existe desde 1987. Foi fundada por um grupo de freiras que percebeu que muitas mulheres na região ficavam desamparadas após violência doméstica, viuvez ou abandono. O abrigo oferece moradia temporária, alimentação, apoio psicológico e encaminhamento para programas sociais. Maria foi recebida de braços abertos. Maria, você vai ficar aqui enquanto a gente organiza sua vida. Primeiro, documentação. Você tem RG, CPF, certidão de nascimento das crianças? Tenho só o meu RG e a certidão do Lucas. O resto ficou na casa do Roberto. Então vamos providenciar segunda via de tudo. Segunda coisa, a pensão por morte do seu marido. Vou te encaminhar para a Defensoria Pública. Eles vão acelerar esse processo. E terceiro, trabalho. Você sabe fazer o quê, Maria? Eu costurava. Fazia roupas, bordados. Vendia na feira. Ela é boa. Eu vi os vestidos que ela trouxe na sacola. Trabalho fino. Então a gente vai te conseguir uma máquina de costura e tecidos. Você vai trabalhar aqui mesmo e vender na feira do produtor. O que você acha? Eu não sei o que dizer. Vocês estão fazendo tudo isso por mim? Não é por você, é com você. Você não é vítima, Maria. Você é sobrevivente. E sobrevivente a gente ajuda a se reerguer. Nos primeiros dias,
Maria mal conseguia acreditar que estava segura. Acordava de madrugada em pânico, achando que estava de volta na estrada. Levantava correndo para ver se as crianças estavam bem. Lucas também sofria. Começou a ter pesadelos terríveis. Acordava gritando, dizendo que o tio Roberto tinha voltado para deixar eles no mato de novo. Mãe, mãe, ele está aqui! Calma, meu filho, calma. Não tem ninguém. É só um sonho. Tá tudo bem. Eu vi o tio Roberto. Ele ia deixar a gente de novo. Mãe, por que ele fez aquilo? A gente não era família? Era, meu amor. Mas às vezes as pessoas decepcionam a gente. Mas isso não vai acontecer de novo, nunca mais. A psicóloga do abrigo, doutora Camila, explicou que Lucas estava com sinais claros de transtorno de estresse pós-traumático, comum em crianças que vivenciam situações de perigo extremo. Segundo estudos da Sociedade Brasileira de Psicologia, crianças expostas a abandono súbito podem desenvolver ansiedade crônica, depressão infantil e dificuldades de apego. O tratamento envolve terapia regular, ambiente seguro e muito, muito amor. Lucas começou a fazer terapia 2 vezes por semana. Pintava, desenhava, falava sobre o medo e, aos poucos, muito devagar, começou a melhorar. Ana, a do meio, reagiu diferente. Ficou grudada na mãe. Não queria sair do lado dela nem para ir ao banheiro. Chorava se Maria saía do quarto por 5 minutos. Mãe, não vai embora? Eu só vou ali na cozinha, meu amor. Já volto. Não! Você disse que o tio ia voltar e ele não voltou. E se você não voltar também? Eu sempre vou voltar, Ana. Sempre. E Miguel, o bebê, ainda era pequeno demais para entender. Mas ele sentia. Ficou mais chorão, mais grudento. Como se soubesse que algo terrível tinha acontecido, mesmo sem compreender o quê. Mas irmã Francisca tinha paciência infinita. Maria, você também precisa de acompanhamento. Não é só com as crianças. Você passou por algo horrível. Eu tô bem, irmã. Eu só preciso trabalhar e cuidar deles. E quem cuida de você? Você não é só mãe. Você é uma pessoa que também sofreu, que também tem direito de processar essa dor. Maria resistiu no começo. Achava que não tinha tempo para cuidar de si mesma, que tinha que ser forte, que não podia se dar ao luxo de sentir. Mas uma noite, sozinha no quarto, ela desabou. Chorou tanto que não conseguia respirar. Socou o travesseiro, gritou baixinho para não acordar as crianças. Sentiu toda a raiva, toda a injustiça, todo o peso do mundo caindo em cima dela. E quando acabou, quando não tinha mais lágrimas, ela se sentiu vazia, mas também mais leve. Foi quando ela entendeu que precisava de ajuda também. Começou a fazer terapia, falar sobre a perda do João, sobre a traição do Roberto, sobre o medo de não conseguir cuidar dos filhos, sobre a culpa de ter colocado eles naquela situação. Maria, você não colocou seus filhos em perigo, o Roberto colocou. Mas eu entrei no carro dele, eu confiei nele. E você tinha motivo para confiar. Ele era seu cunhado, prometeu ajudar. A culpa não é sua, é dele. Demorou meses para Maria internalizar isso, para parar de se culpar, para entender que ela tinha sido vítima, não culpada. Enquanto isso, ela trabalhava. Irmã Francisca conseguiu uma máquina de costura usada, mas funcionando bem. Conseguiu retalhos de tecido de uma loja que ia jogar fora. E Maria começou a costurar. Vestidos simples, lençóis bordados, toalhas de mesa, roupinha de bebê. No começo era devagar. Ela estava enferrujada. Fazia 3 anos que não costurava direito. Mas aos poucos a habilidade voltou. As mãos ganharam agilidade de novo e as peças começaram a ficar bonitas. Dona Lourdes, que visitava Maria toda semana, ofereceu ajuda. Maria, eu conheço a dona da feira do produtor. Vou falar com ela. Tenho certeza que ela deixa você vender lá. A senhora já fez tanto por mim, dona Lourdes. Não precisa... Deixa de bobagem, menina. Amiga é para isso.
E assim foi. Maria conseguiu uma barraquinha na feira. Todo sábado de manhã, ela arrumava as peças, levava as crianças junto e vendia. No primeiro sábado, vendeu apenas 2 toalhas de mesa, R$ 15 no total, mas era começo. No segundo sábado, vendeu um vestido e 3 jogos de lençol, R$ 55. No terceiro sábado, uma senhora comprou 6 vestidinhos de bebê para dar de presente para o chá de revelação da filha, R$ 120. E no quarto sábado, Maria vendeu tudo que tinha levado. 12 vestidos, 6 jogos de lençol bordado, 8 toalhas de mesa. Lucro, R$ 380. Ela voltou pro abrigo quase correndo. Gente, olha aqui, vendeu tudo, tudo. Sério, mãe, quanto você ganhou? R$ 380. E olha o que eu comprei. Ela tirou da sacola um carrinho de brinquedo, uma boneca e um ursinho de pelúcia. Um para cada um, porque vocês merecem. Vocês são meus guerreiros. Uma boneca. Mamãe, é para mim. Mãe, você não precisava. Precisava sim. Vocês precisam lembrar que ainda são crianças, que ainda podem brincar, que a vida não acabou. E foi ali, naquele momento simples, que Maria percebeu. Eles iam sobreviver. Mais que isso, eles iam reconstruir. Os meses passaram. Maria continuou costurando, ganhando confiança, ganhando clientela. As pessoas começaram a encomendar peças específicas, queriam o trabalho dela. Enquanto isso, a Defensoria Pública finalmente conseguiu agilizar a pensão por morte do João. Demorou 8 meses, mas saiu. R$ 1.200 por mês. Não era muito, mas era o suficiente para sobreviver. E tinha mais. Maria foi cadastrada no Auxílio Brasil. Mais R$ 400 por mês, por causa das 3 crianças. Com a pensão, o Auxílio Brasil e o dinheiro da costura, Maria conseguiu juntar um pouco todo mês. E aí veio a notícia que mudou tudo. Maria, tem uma coisa que eu preciso te contar. O que foi, irmã Francisca? Você foi aprovada no programa Minha Casa Minha Vida. Como? Eu nem sabia que tinha me inscrito. Eu te inscrevi. Faz 4 meses e você foi sorteada. Você vai ter sua própria casa, Maria. Maria não acreditou, achou que era mentira, que era sonho. Irmã, para de brincar comigo. Não é brincadeira, filha. Olha aqui o documento. Você tem uma casa te esperando. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. No residencial Jardim das Flores. Maria leu o papel. Leu de novo e caiu de joelhos chorando. Obrigada, Deus, obrigada. A gente vai ter uma casa nossa. Lucas, Ana e Miguel correram para abraçar a mãe. Eles não entendiam completamente, mas sabiam que era algo bom, que a mãe estava feliz. E quando a mãe estava feliz, eles também ficavam. 6 meses depois do dia mais horrível da vida de Maria, ela entrou na casa própria pela primeira vez. Era simples. Paredes brancas sem pintura, chão de cimento liso, janelas pequenas, mas era dela. Gente, a gente tem uma casa. Olha isso. Esse aqui vai ser o quarto de vocês. E esse aqui é o meu. E aqui é a sala. E a cozinha. A gente tem uma cozinha. Mãe, a gente não vai mais precisar sair daqui. Nunca mais, Lucas. Essa casa é nossa. Ninguém pode tirar da gente. E Lucas, pela primeira vez desde o abandono, sorriu de verdade. Mas a história não acabou aí. Maria podia ter ficado quieta, podia ter seguido a vida dela e esquecido o Roberto. Afinal, ela tinha conseguido se reerguer sozinha. Ele não importava mais, mas tinha algo dentro dela que não deixava esquecer. Não era vingança, era justiça. Um dia, Maria foi até a delegacia da mulher de Petrolina. Eu quero fazer uma denúncia. Fui abandonada com meus 3 filhos na beira da estrada pelo meu cunhado. A delegada ouviu a história toda e ficou chocada. Maria, o que ele fez é crime. Abandono de incapaz, maus tratos. Isso pode dar de 1 a 4 anos de prisão.
Eu não quero que ele vá para a cadeia necessariamente. Eu só quero que ele entenda que o que ele fez foi errado, que ele quase matou 3 crianças. Ele vai entender e vai responder por isso. Você tem testemunhas? Tenho. Dona Lourdes, que me encontrou. As freiras do abrigo. A psicóloga das crianças. Tem muita gente. O processo foi aberto. Roberto foi intimado e teve que comparecer em juízo. No dia da audiência, Maria entrou no fórum com a cabeça erguida. Não estava mais quebrada, não estava mais desesperada, estava inteira. Roberto estava sentado do outro lado da sala, cabeça baixa, evitando olhar para ela. O réu gostaria de se manifestar? Roberto murmurou algo inaudível. Fale mais alto, senhor. Eu não sabia que ia ser tão grave. Eu só queria que ela saísse da minha casa. Então o senhor confirma que abandonou a cunhada e 3 crianças menores em plena rodovia, sob sol escaldante, sem água, sem recursos. Sim, eu fiz isso, mas eu não queria que eles morressem. Eu só achei que alguém ia parar e ajudar. E se ninguém tivesse parado, o que o senhor acha que teria acontecido? Silêncio. A vítima gostaria de se manifestar? Maria levantou, olhou bem nos olhos do Roberto e falou: Eu perdoei muita gente na vida, mas você, Roberto, você me olhou nos olhos, olhou para os seus sobrinhos, crianças com fome, com sede, e você simplesmente foi embora. Não foi só abandonar, foi condenar a gente à morte. E por quê? Porque sua mulher mandou? Você escolheu conforto no lugar de humanidade. Maria, eu sinto muito. Eu juro que sinto muito. Seu sinto muito não devolveu as noites que meu filho passou acordado com pesadelo. Não apagou o medo que minha filha tem até hoje de entrar em carro. Não curou o trauma que você causou. Mas sabe de uma coisa? Eu não preciso da sua desculpa. Eu só precisava olhar na sua cara e te dizer: você não me destruiu. Você tentou, mas não conseguiu. A juíza condenou Roberto a 2 anos de prisão, convertidos em prestação de serviços comunitários e pagamento de indenização para Maria. R$ 5.000. Não era muito, mas era o reconhecimento de que ele tinha errado. E para Maria, isso bastava. Hoje, 3 anos depois de ser abandonada naquela estrada, Maria das Dores tem sua própria casa. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, num conjunto habitacional de Petrolina. As paredes já não são mais brancas sem vida. Ela pintou de amarelo claro. Tem cortina que ela mesma costurou. Tem móveis simples, mas escolhidos com carinho. Lucas, que hoje tem 10 anos, voltou a sorrir. Tira notas boas na escola e quer ser advogado. Diz que quer defender mulheres como a mãe dele, que quer fazer justiça. Ana, com 7, é a menina mais falante da turma. Fala pelos cotovelos, conta história para todo mundo, já não tem mais medo de entrar em carro. Ainda tem alguns pesadelos, mas cada vez menos. E Miguel, o bebê que quase morreu de desidratação naquele dia terrível, acabou de completar 5 anos. É um menino saudável, feliz, cheio de energia, não se lembra de nada do que aconteceu. E Maria agradece a Deus por isso todo dia. O ateliê de Maria hoje emprega mais 3 mulheres, todas viúvas. Todas com histórias parecidas de abandono, violência, desamparo. E ela vende não só na feira, mas pela internet também. Tem uma página no Instagram com mais de 5.000 seguidores. Gente de todo o Brasil encomenda os bordados dela. No mês passado, ela faturou R$ 2.000 só com as vendas online. Somando com a pensão e o Auxílio Brasil, ela ganha quase 4.000 por mês. Não é rico, mas é digno, é dela, é conquistado e, mais importante, é reconstruído. Maria voltou na BR-407 uma vez, 2 anos depois do abandono. Quis ver o lugar onde quase morreu, onde quase perdeu os filhos, parou no acostamento, desceu do carro, olhou para a estrada vazia e respirou fundo. Obrigada, ela disse para o vento, para o sol, para Deus.
para ela mesma. Obrigada por me deixar forte o suficiente para sobreviver. Obrigada por colocar Dona Lourdes no meu caminho. Obrigada por não deixar meus filhos morrerem. Obrigada por me ensinar que eu sou mais forte do que eu achava. E voltou para o carro. Voltou para casa. Voltou para a vida que ela construiu com as próprias mãos. A história de Maria não é única. Existem milhares de Marias pelo Brasil. Mulheres viúvas, abandonadas, esquecidas pela família e pelo Estado. Mulheres que ficam invisíveis porque a sociedade não quer ver. Mas elas existem e elas precisam de ajuda. Se você conhece uma Maria ou se você é uma Maria, saiba, não é vergonha pedir ajuda, não é fraqueza, é sobrevivência. E você merece sobreviver. Seus filhos merecem sobreviver. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Funciona 24 horas, todos os dias. Eles orientam sobre direitos, encaminham para abrigos e serviços de assistência social. Procure o CRAS da sua cidade, Centro de Referência de Assistência Social. Eles ajudam com cadastro em programas sociais, encaminhamento para cursos profissionalizantes e orientação jurídica. E se você é viúva, não esqueça. Você tem direito à pensão por morte do INSS. Se o processo travou, procure a Defensoria Pública. É de graça. É direito seu. Você não está sozinha. Aquele dia na estrada, Maria pensou que era o fim. Mas não era. Era o começo. O começo de ela descobrir que era mais forte do que imaginava. Que seus filhos eram mais fortes. E que enquanto tivessem um ao outro, nunca estariam perdidos. De abandonada na beira da estrada, a dona do próprio destino. Essa é a história de Maria das Dores. E de milhares de mulheres que todo dia provam que resiliência não é só uma palavra bonita. É sobrevivência, é reconstrução, é esperança. Se essa história te tocou, compartilha, porque tem alguém por aí que precisa saber que não está sozinha.